Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com a sua vida, porque eu creio no poder, na resposta da nossa fé e da nossa oração. Tenho plena convicção que o Deus de milagres, o Deus de bênção, vai trazer sobre você a resposta à sua oração, ao seu clamor, e que o milagre de Deus esteja sobre a sua vida. Hoje eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor, que está no livro de 2 Reis, capítulo 19, a partir do verso 30, a palavra do Senhor, ela diz assim: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto. A Bíblia, ela menciona um tempo de dor, de perda, de aflição e de resistência. Quando esse texto foi escrito, Deus estava falando de um momento final de uma crise, de pessoas que haviam perdido seu lar, sua casa, seu casamento, de pessoas que haviam perdido sua saúde física, emocional, espiritual. Deus estava falando de um momento de profunda dor. E Deus, quando fala desse momento de profunda dor, Ele diz assim: eu não permiti que tudo fosse destruído, eu não permiti que tudo fosse acabado sobre a sua vida ou sobre a sua história. Deus diz: eu permiti que ficasse de resto, que sobrasse em você. E entenda o que eu quero dizer a você: Deus não permite que nós percamos tudo, porque o projeto, a vontade e aquilo que Deus estabeleceu jamais acabou e jamais acabará sobre as nossas vidas. Se Deus te permitiu sobreviver, permanecer depois dos ventos, tempestades, depois das muitas crises no seu lar, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, Deus guardou você, porque há uma promessa viva sobre a sua vida. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo assim: o que escapou da casa de Judá ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos novamente para cima. Que verdade de Deus! A Bíblia diz que, como uma plantação, tudo foi assolado. Quem olhava de longe não via ali nada, uma terra destruída. E esta é uma representação das nossas vidas, representação de um tempo e de um modelo de dor na nossa vida, em que nós olhamos e falamos: bispo, acabou tudo, eu não tenho mais nada, eu não tenho estrutura, eu não tenho força, eu não tenho prosperidade, o comércio que eu tinha fechou. É quando você olha a vida e enxerga a sua vida uma terra assolada, uma terra destruída, tudo perdido. Deus, na sua sabedoria, diz: quem olha a sua terra e não vê nada vai entender que sobraram, que aquilo que ficou vai criar raízes, vai crescer para baixo. E quando Deus diz que aquilo crescer para baixo, vai voltar a dar frutos para cima. Deus está falando de nova vida, Deus está falando de reconstrução, Deus está falando que da morte Ele vai levantar em vida, que aquilo que perdeu e que foi assolado humana e aparentemente nas nossas vidas, Deus vai restabelecer, Deus vai restituir, Deus vai fazer com que a sua estrutura emocional, que havia sido acabada, crie raízes novamente, que você volte a crescer, que você volte a dar frutos, que a sua vida volte a ter sentido, significado. Entenda o que eu quero dizer a você: ainda que humanamente tudo tenha sido destruído, aquilo que permaneceu, sua saúde, sua vida, seu sonho, a sua esperança, tudo vai voltar a ter raízes e vai crescer para cima novamente, vai dar frutos, vai multiplicar. E o Senhor continua dizendo assim em sua palavra: porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade. Deus diz que aquilo que havia sido destruído e perdido, Ele vai restabelecer, reconstruir, refazer. A palavra do Senhor diz na sua sabedoria que Deus vai fazer com que estava morto tenha vida novamente. E Ele diz que quando voltar a crescer, o rei da Síria aqui representa uma opressão muito forte, representa a destruição, a resistência. O que a palavra do Senhor diz no verso 32: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará nesta cidade.
Ouça o que diz a palavra do Senhor para você. Deus não vai permitir que a destruição volte à sua casa, ao seu lar ou à sua família. Deus não vai permitir que aquilo que foi ocasionado e que trouxe a destruição volte a destruir você. Deus não vai permitir que o inimigo, que a inveja, Deus não vai permitir que a mentira, Deus não vai permitir que a ação satânica volte a entrar na sua cidade. A cidade aqui é uma representação das nossas vidas, é uma representação da nossa estrutura familiar, dos nossos sonhos profissionais. E a Bíblia diz: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará na sua cidade, ele não lançará flecha alguma, não virá perante ti com escudos, nem há de levantar tranqueiras contra elas. Deus estabelece 3 verdades aqui. Primeiro, a palavra do Senhor diz que o rei da Síria não lançará flecha nenhuma. Em todo o Antigo Testamento, quando um exército desafiava um outro exército à batalha, eles pegavam uma flecha, uma lança, e atiravam a lança. Quando aquela lança caía no território do inimigo, aquilo representava que haveria uma guerra. Deus diz: eu não vou permitir que o diabo queira guerrear contra você, que a flecha maligna venha contra a sua vida. Ele diz uma segunda verdade. Ele fala sobre o escudo. O escudo fala da resistência espiritual, fala do momento em que o inimigo se levanta para lutar contra nós, em que a tribulação se levanta na nossa vida, e Deus diz: eu não vou permitir que o escudo, que a resistência seja contra a sua vida ou contra a sua família. Quando Deus estabelece a segunda verdade, Ele diz então algo definitivo. Ele diz: eu não vou permitir que o inimigo coloque tranqueiras sobre a sua vida. As tranqueiras da Bíblia são as palavras de maldição, o impedimento que o diabo coloca na nossa vida. São as muitas tribulações das quais nós vivemos, as muitas resistências das quais nós passamos. Existem lares, famílias que não prosperam, porque há muita tranqueira dentro do seu lar. Existem muitas pessoas que não têm paz emocional, porque o seu sentimento está cheio de tranqueiras emocionais, de sentimento de depressão, de angústia, de pessoas que são atormentadas pela ansiedade, pessoas destruídas pelo medo. O que a palavra do Senhor diz é que toda tranqueira contra a nossa vida será destruída. E eu quero te dar uma palavra: o inimigo não vai entrar na sua cidade. A flecha que representa a luta contra você não vai voltar. Você vai realizar seus sonhos, cumprir o projeto de Deus na sua vida. Entenda o que eu quero dizer a você: o escudo, a resistência do diabo não vai mais combater contra você. Deus vai lançar por terra toda a resistência. Terceiro, toda a tranqueira do diabo, tudo que Satanás tem feito para te inquietar, para angustiar a sua vida, Deus vai tirar. E ele termina dizendo no verso 34 assim, verso 33 ele diz assim: pelo caminho por onde vier, por este ele voltará, mas nesta cidade ele não entrará, diz o Senhor. Deus diz: por onde o inimigo tentou entrar na sua vida, ele vai voltar. Se o diabo tentou entrar na sua vida financeira hoje, Deus vai repreender essa ação maligna e ele vai voltar sem atingir a sua vida financeira. Se o diabo entrou na sua casa e na sua família pela discórdia, hoje Deus vai lançar por terra toda discórdia maligna e toda ação espiritual das trevas contra a sua vida. Deus diz: por onde o inimigo tentou entrar, ele vai ser destruído, a obra dele será cancelada. Por onde ele quis entrar, ele vai voltar. E a Bíblia diz que na sua cidade o inimigo não entrará. Que hoje tudo aquilo que se levantou contra você volte, que as armas do inferno voltem para o inferno, que as maldições lançadas contra a sua vida voltem na autoridade do nome de Jesus, que as tribulações que o diabo investiu contra você caiam por terra hoje à noite na autoridade do nome de Jesus. Que o poder e a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E ouça: na sua cidade o inimigo não vai mais entrar. Verso 34, a palavra do Senhor termina dizendo assim: porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim
e por amor do meu servo Davi. Que palavra de Deus, que momento profético. Deus diz assim: eu defenderei esta cidade. O Senhor é a sua defesa, o Senhor é o seu amparo, o Senhor é o Deus que há de guardar você. E a Bíblia diz: eu vou defender esta cidade para livrá-la. Deus quer guardar a sua vida, Deus quer proteger você. Entenda, tudo aquilo que o inimigo pensou que houvesse destruído na sua vida, as sementes permaneceram. As raízes, por mais fracas que estavam, elas vão voltar a ser fortes. Você vai voltar a crescer, a prosperar. Você vai voltar a ter seus sonhos realizados. Você vai ser restituído na sua família, na sua vida emocional. Deus vai restituir a sua vida sentimental. E a grande promessa do Senhor é que o inimigo não virá contra você com o escudo, com as lanças, com as flechas. O inimigo não virá contra você com a tranqueira. Deus vai guardar você, sua casa, sua família. E entenda, você será restituído. Deus vai te dar poder e autoridade para restaurar tudo o que humanamente você perdeu. O Deus de milagres está aqui comigo, e o Deus de milagres está com você onde você está. Não olhe para si e diga: eu sou uma plantação destruída. Olhe para si mesmo e saiba que mesmo que humanamente você olhe a sua vida e veja tudo destruído, ficaram sementes, ficaram raízes. Elas vão voltar a crescer para baixo e você vai dar fruto para cima. Deus vai defender sua vida, Deus vai livrar você. Deus não vai permitir que a seta, a síria, a resistência, a tribulação prevaleça contra você. Deus vai guardar a sua vida em poder e em autoridade. Você que gostaria de orar para que esta palavra se cumpra na sua vida, você que é só uma terra assolada, você que é uma pessoa que não tem enxergado nada, mas crê no milagre de restauração e restituição de Deus, eu quero orar por você, para que esta palavra se cumpra na sua vida. Se você pode fechar os olhos onde você está, feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus de todo poder e Senhor de milagres, eu coloco, meu Deus, este homem, esta mulher que nesse instante ora junto comigo, essa pessoa que viu a sua vida ser destruída, tocada, essa pessoa que percebeu quantas lutas roubaram dela a paz, a alegria, a vitória. Eu profetizo sobre esta vida agora, Senhor, que tudo aquilo que foi destruído vai voltar a ter vida. As raízes desse instante espirituais estão crescendo para baixo e elas vão dar frutos para cima. Que hoje, Senhor Jesus, o anjo de Deus e a glória do Senhor defenda esta cidade. Por onde o inimigo tem tentado entrar, que ele retroceda em nome de Jesus. Que o Senhor seja a proteção, a cobertura, que nenhuma flecha maligna, nenhuma ação de escudo das trevas, nenhum poder diabólico de produzir tranqueiras nessa vida prevaleça. Antes, meu Deus, que a tua provisão, a tua proteção e a tua mão seja forte para guardar, para abençoar e para trazer a vitória. Eu profetizo: o Senhor é o Deus que guarda esta vida, o Senhor é o Deus que restaura a saúde, que traz a vida, que restaura o lar e a família e que traz a prosperidade. Venha sobre este homem, sobre esta mulher, para abençoar, para trazer do céu o milagre, a bênção, a vitória. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Não se olhe como terra desolada. Deus te manteve vivo, porque você vai voltar a crescer. Deus vai restituir, e as obras do diabo que te destruíram no passado, a partir de hoje, não tocarão mais a sua vida. Seja abençoado por Deus, receba do Senhor a sua vitória, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com a sua vida. Deus te abençoe.